Estamos de volta com Manhã da Piedade. Sabe esse QR Code que aparece aí na sua tela? Então, você direciona a câmera do seu celular para ele e ele vai te levar para uma página que vai te mostrar todos os projetos da Arquidiocese, da Faço Parte, para você nos ajudar a evangelizar. Precisamos da sua ajuda. Ah, gente do céu, se você quiser mandar suas orações, pode mandar. O número é 996428473. Até no final do programa hoje nós vamos fazer a nossa oração. Você já ouviu falar do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Essa é uma condição muito comum que afeta cerca de 5% das crianças. A psicóloga Thelma Oliveira vai explicar melhor para a gente. Bom dia, Thelma. Seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, ouvintes. Ai, seja bem-vinda, tudo bom, graças a Deus. Thelma, para as pessoas que estão nos assistindo agora, eu queria que você explicasse de uma forma bem simples o que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, o transtorno o TDAH, conhecido aí por muitos hoje na atualidade, né? Se trata de uma doença mental. Na verdade, esse é um transtorno que é caracterizado por um transtorno de déficit de atenção, de hiperatividade e impulsividade. Hiperatividade e impulsividade. A gente pode dizer que esse menino levado, antigamente era isso, né? Muito levado. Olha, a gente pode falar sim, mas hoje em dia eu percebo que muitas crianças têm sido taxadas com TDAH e, na verdade, elas têm uma agitação normal. Hoje os pais também querem que as crianças fiquem quietas, até mesmo para poder dar sossego, para dar uma determinada comodidade e um conforto para eles, né? E as Importante. crianças de hoje em dia não têm não tem o mesmo padrão de vida que as crianças de antigamente, que brincavam muito, gastavam muita energia, né? E hoje uma criança que fica fechada dentro de um apartamento, ela procura meios para gastar essa energia. Então ela quer correr dentro desse apartamento e é taxada como hiperativo, como TDAH. E na verdade, às vezes, essa impulsividade dentro de casa é do próprio meio, né? Essa criança está querendo gastar a sua energia. Pois é importante você falar isso, porque hoje em dia tudo é TDAH. Aquilo que então essa pergunta que eu te fiz, né? É menino levado? Não, não é só menino levado. Às vezes ele é levado mesmo. Isso não significa que ele tenha doença mental. Então, como é detectado isso? Então, as escolas ajudam muito para detectar no diagnóstico do TDAH. Por quê? O TDAH, ele é uma criança diferenciada. É uma criança que o TDAH a gente reconhece ele por três comportamentos, né? O primeiro é do déficit de atenção, aquela criança que fica voando, você fala, ela não presta atenção, você chama, ela não responde, né? A hiperatividade, a que não fica quieta de jeito nenhum, e a impulsiva, que ela já chega, já tá o fogo, ela já chega metendo a mão, ela não sabe, ela não espera, ela não tem aquele prazo, ela já faz acontecer, né? Então a escola, ela vai sentir inicialmente, que é na fase de alfabetização, né? Que a gente diagnostica as crianças. E nessa fase, geralmente eles estão na escola. E é aquela criança que ela não consegue ficar sentada. Ela se difere das outras crianças, né? Pela sua impulsividade ou pela sua desatenção, né? É uma criança que se difere. Então as escolas, né, juntamente com a família, elas vão ajudar muito nesse diagnóstico, muito nessa identificação dessas características que a criança com TDAH tem. Uhum. É uma parceria importante da escola com a família, né, Thelma? Ô, Thelma, quais são as causas dessa doença? Pois é, as causas ainda estão em estudo.
O TDAH, ele é um tema atual, mas ele já vem em estudo há muitos anos. Em meados do século XIX, ainda se encontrava em estudo, né? Pode-se falar que é genético. Há casos em que o pai é TDAH também e passou para o filho, né? Pode-se dizer que é genético também. Mas há casos de drogas, de uso de drogas na gravidez, uma gestação prematura, né? Ainda estamos sobre estudos. Entendi. Existe mais um tipo de transtorno de TDAH ou só aquele mesmo? É um tipo de TDAH, só que ele é diagnosticado por esses três comportamentos que eu já citei, né? Que Uhum. é o hiperativo, né? A criança com falta de foco de atenção, o hiperativo e o impulsivo, e o combinado, que ele tem essas três características, Aham. né? Pode ter a característica do menino mais voado e do menino mais excitado, as duas ao mesmo tempo? Pode sim, nós chamamos isso de TDAH combinado, que ele tem as três características, né? Às vezes não tem a impulsividade, mas é uma criança que perde o foco, mas é impulsivo também. Na hora do aprendizado, não consegue manter a atenção e também não consegue ficar quieto. Ô, Thelma, pode acontecer em adultos, por exemplo, aquela pessoa teve a vida inteira muito tranquila e, de repente, a doença se manifesta na fase adulta. Isso pode acontecer ou ela já nasce com isso e vai ser manifestada na fase adulta? Olha, pode acontecer que ela se manifeste na fase adulta, sim. A grande maioria, isso é manifestado na fase escolar, né? E também a gente tem que olhar que às vezes a falta de atenção, às vezes a falta de atenção, e a criança já tem isso desde cedo, só que como ela é estimulada pela família, aí está a importância da família, né? Se a família está estimulando, está vendo que a criança tem falta de foco, né? Pede auxílio à professora, coloque ele na frente para ele não ter muito acesso ao restante da sala, muita informação. Então, põe a criança lá na frente, pertinho da professora. Ela tem um acompanhamento com, às vezes, uma pedagoga, uma aula particular para auxiliar. E aí ela vai tendo essas dificuldades. E só na vida adulta que ela chega num diagnóstico. Por quê? Porque ela passa, falei, poxa, eu tinha isso, eu tinha dificuldade de ler, eu perdi a atenção, né? E aí que ela vai fazer um diagnóstico mesmo para, poxa, realmente era TDAH e passou despercebido pela minha família. Entendi. E aí, detectada a doença, como é o tratamento? Existe cura? Na verdade, não existe cura ainda do TDAH, né? Mas ele é controlado, tá? Através dos fármacos, né? Hoje a gente ouve falar muito na Ritalina. Tem alguns casos que as crianças precisam do uso da Ritalina para ter um melhor desenvolvimento na escola, no ano escolar, né? No ambiente escolar. Então, e o uso das terapias também, multiprofissionais, às vezes uma aula particular, um apoio pedagógico, vai ajudar a criança a passar por esse momento, né? A terapia cognitiva comportamental, que ajuda ela a lidar com os comportamentos dela, encontrar estratégias para ela lidar com essa desatenção, com a impulsividade dela. Então é um combinado, né? Muitos casos, às vezes não precisa do uso do medicamento, mas isso vai ser com parceria com os médicos, né? O nível do TDAH, onde que está atingindo. Ô, Thelma, nesse período que a gente viveu de pandemia, todo mundo trancado em casa, você percebeu um aumento desse transtorno com as famílias? Pois é, eu acho que não teve assim um aumento desse transtorno, não. Na verdade, esse número já existia e tem até os falsos positivos, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Porque tem mais tempo com os pais, então os pais começam a taxar os filhos como hiperativos, como TDAH, né? Mas, na verdade, ou o transtorno já existia, ou pode ser um falso positivo. A gente tem que ficar atento para isso.
E como ajudar essa criança que tem o TDAH e está até hoje em isolamento social por conta da pandemia? Pois é, né? Esse momento tem sido trágico para a gente, mas é preciso a gente ter cautela, né? E com as crianças com TDAH, principalmente quando a aula é remota, eles têm maior dificuldade, né? Isso é uma realidade para a criança que tem TDAH. Então, nesse caso, é a importância do uso do fármaco, né, para ajudar, auxiliar a criança. E também, por exemplo, levar a criança para uma roça, para um local mais isolado, onde que ela possa fazer atividades, que ela possa gastar essa energia, né? E geralmente a gente até indica que a criança faça artes marciais, lutas, né, que provoquem a disciplina nela, que auxilia muito, que ela faça terapia, mas a gente sabe que no momento da pandemia algumas coisas não são viáveis, né? Uhum. Então a gente utiliza os recursos que a gente tem no momento. Thelma, de tudo que nós falamos, eu queria que você deixasse recomendações, dicas para quem nos ouve nesse momento. Sim. Então, gente, é muito importante que a gente perceba a criança que a gente tem em casa. Quanto mais cedo tiver um diagnóstico, mais cedo a gente pode ajudar a interação dessas crianças. Crianças e adultos, né? No caso, uma criança que é diagnosticada cedo, ela tem melhor desenvolvimento na vida escolar e pode também ter menos ansiedade, menos problemas, menos comorbidades na vida adulta. Né? Inclusive em adolescentes, há casos de ansiedade, depressão e usos de drogas e usos abusivos de droga, álcool e no geral. Então é importante acompanhar a criança, o adulto também, ver o seu desenvolvimento, ver a sua situação atual com a sociedade, né, para que você tenha uma vida mais saudável. Joia demais, Thelma, muito obrigada. Aquelas pessoas que quiserem te procurar, o seu Instagram é @ThelmaOliveiraPsicóloga, isso? Exatamente. Podem Então, entrar em contato comigo. isso mesmo. Se você quiser, entre em contato com a Thelma, chama no DM. Lá na sua bio também tem o contato para poder ver consulta, telefone de consulta, WhatsApp, a marcação. Tem também? Tem sim, tem sim. Pode entrar lá na minha bio que tem sim, gente. Então, joia. Ô, Thelma, muito obrigada pela sua presença aqui. Deus te abençoe muito, viu? Obrigada, um abraço a todos. E no próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho do Dia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.